Raquel, bem-vinda ao Roda Viva, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Vera. Para mim é uma grande honra ter sido chamada para ser entrevistada nesse templo sagrado da imprensa brasileira. E eu queria começar lhe elogiando por ter formado uma bancada paritária de jornalistas, homens e mulheres. E acho que isso é um sinal muito importante de que cada vez mais as mulheres avançam ocupando espaços importantes na vida pública do país. Isso tem sido um ponto bem importante aqui na minha passagem pelo programa, é algo que eu prezo bastante. Obrigada. Eu ia começar por outra pergunta, mas a senhora foi coincidentemente mencionada pelo presidente Jair Bolsonaro agora há pouco, na entrevista que ele concedeu ao Jornal Nacional. E ele fez uma referência a algo que eu ia, inclusive, perguntar para a senhora, que foi o fato de a senhora ter criticado e ter se manifestado, inclusive, nos autos, contra o chamado inquérito das fake news, aquele inquérito que foi dado ao ministro Alexandre de Moraes como relator pelo então presidente do Supremo, Dias Toffoli, e que lhe dava ali a possibilidade de proceder a atos, inclusive, de investigação dentro do próprio Supremo. Recentemente houve um novo entrevero entre Alexandre de Moraes e o PGR Augusto Aras por conta dessa prerrogativa ou não de investigar. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento de um outro inquérito, o ministro mandou manter aberto e isso gerou controvérsias. Queria saber se a senhora ainda acha aquele inquérito abusivo e se acha que está havendo exorbitação por parte do Supremo nas investigações. Vera, nós vivemos, e os brasileiros e brasileiras cada vez melhor compreendem isso, num Estado democrático de direito. A Constituição, no artigo 1º, diz isso. E ela atribui ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Brasileiro, que é uma instituição permanente, a defesa tanto do Estado de Direito quanto da democracia. E quando o Ministério Público atua perante as cortes, ele tem, por obrigação constitucional, defender o Estado de Direito, o regime de leis, as leis vigentes. Quando foi instaurado aquele inquérito, era minha obrigação institucional arguir perante a Suprema Corte questões novas que a Corte ainda não havia apreciado e que consta da Constituição. Dizia respeito ao sistema penal acusatório, ao limite da investigação, à distribuição aleatória de inquéritos dentro da Suprema Corte. Eram basicamente as 3 questões que suscitei perante a Corte pedindo a sua manifestação. E como também defensora do Estado Democrático de Direito, me incumbe, como membro do Ministério Público, reconhecer que o Supremo Tribunal Federal tem a última palavra na guarda e na interpretação da Constituição. E uma vez decididas aquelas questões, decidido está. E incumbe a nós dar seguimento e cumprimento às decisões da Corte. Portanto, faz parte do processo judicial suscitar questões, pedir a manifestação da Corte e, uma vez que a Corte decide, e em se tratando do Supremo Tribunal Federal é a última palavra, incumbe ao Ministério Público acatar. E nessa questão agora da PGR pedir alguns arquivamentos e o ministro insistir em investigações, a senhora acha que também é prerrogativa do ministro? É prerrogativa da Suprema Corte dizer a última palavra. No sistema de justiça, alguém tem que ter a última palavra. E a Constituição brasileira diz que é o Supremo Tribunal Federal. E exatamente assim o caracteriza na cúpula do Poder Judiciário do Brasil. O Supremo decidiu questões suscitadas por mim, então, e agora, mais recentemente, pelo Procurador-Geral. Perfeito.